Agora a gente vai para uma parte que eu gosto de sempre no auditório. A gente traz uma discussão sobre inovação, ou sobre inovação que pode afetar a gestão em negócios. A gente, em 2017, veio falar do Banco Central, veio falar sobre o SPI, e depois isso deu origem ao PIX, né? Então, a gente já estava prevendo uma visão de pagamentos instantâneos. A gente, em 2016, falou de linguagem natural e linguagem natural generativa. Desculpa, em 2018, foi logo depois que o Google tinha criado o paper que deu origem aos LLMs, e a gente já falava disso na época. Então, a gente sempre tenta trazer algumas coisas que você pode olhar e falar, não está ainda no meu dia a dia, mas são paradigmas que estão mudando, ou alguma forma de pensar diferente, ou mesmo tecnologias, que é o caso hoje, tá? Hoje, a gente vai bater um papo sobre computação quântica, né? E para fazer esse papo, um papo introdutório sobre computação quântica e entender um pouco como o salto quântico está navegando pelas fronteiras financeiras, e como o Itaú está navegando por essas fronteiras financeiras na era da computação quântica, eu quero convidar ela, que é PhD em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-doutorado em Informação Quântica pelo Instituto Nacional de Física, possui mais de 20 artigos científicos publicados em revistas científicas de alto impacto e é hoje considerada um dos nomes mais influentes em computação quântica no Brasil. Lidera a iniciativa de tecnologias quânticas no Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação do Itaú Unibanco e um time de cientistas de dados com foco em produtos de IA. Pessoal, salva de palmas, Samurai Brito, Head of Quantum and Data Science do Itaú Unibanco. Samurai, obrigado. Obrigada a você pela introdução. Bem, boa tarde a todos. Obrigada aqui pela audiência, por terem vindo aqui aprender um pouquinho mais sobre computação quântica. Eu gostaria de começar falando o que é computação quântica, tá? De onde vem a computação quântica. E para ter esse papo aqui introdutório, não se preocupem que eu não vou estar trazendo aqui nenhuma equação da física, não vou estar trazendo aqui conceitos complexos, eu vou tentar simplificar para facilitar aqui a vida de vocês e entender o potencial dessa tecnologia. A computação quântica, ela vem de uma área da física chamada de mecânica quântica, o quantum, que é uma área da física que estuda as propriedades dos sistemas ali no nível mais fundamental da matéria, no nível atômico e subatômico. Quando a gente está nesse nível e nós conseguimos ali manipular de maneira eficiente as propriedades desses sistemas ali no nível atômico, nós damos origem a uma nova tecnologia, o que nós estamos chamando de tecnologias quânticas 2.0. Tecnologias quânticas já existem no mercado, nos celulares, smartphones que vocês utilizam hoje, em outros locais, mas essas novas tecnologias quânticas 2.0 vão habilitar a criação de novas máquinas, de novos meios de comunicação. As principais propriedades aqui que embasam o surgimento dessas novas tecnologias é a interferência, emaranhamento e superposição. Para explicar um pouquinho melhor para você a diferença entre o mundo clássico e o mundo quântico, eu trouxe aqui esse exemplo da moeda. Pensa que toda a informação que nós temos hoje, nós colocamos dentro do computador, ela se traduz em uma sequência de bits, uma sequência binária de zeros e uns. Você pode pensar nesse bit, nessa unidade mais fundamental da informação clássica, como sendo uma moeda que tem apenas duas configurações possíveis, ou cara ou coroa. Não existe nenhuma outra configuração possível para esse bit, além de 0 ou 1, cara ou coroa. No mundo quântico, nós vamos ter a unidade básica da informação quântica e da computação quântica, que nós chamamos de qubit, o bit quântico de informação. E além de nós termos aqui essa configuração de cara ou coroa,
do bit 0 ou do bit 1, nós podemos colocar agora essa moedinha quântica em uma nova configuração, que nós podemos representar aqui pela moeda girando. Então, você coloca a moeda em pé, dá um peteleco e ela fica girando. Enquanto a moeda está girando, eu pergunto para vocês, qual a configuração dela? É cara ou é coroa? E aí, na mente de alguns, vai ser, não é nem cara e nem coroa, até a moeda parar. Na cabeça de outros, talvez, é cara e coroa ao mesmo tempo. Enquanto a moeda está girando, é cara e coroa. Essa confusão de não saber qual é o estado, qual é a configuração dessa moedinha, é o que nós chamamos de superposição quântica. É essa propriedade que a gente consegue criar nos computadores quânticos. Então, nós agora temos a moeda em cara, a moeda em coroa ou a moeda girando, que nós chamamos de estado de superposição. E é esse novo estado que nós habilitamos no computador quântico. Samurai, por que você está falando disso? O que isso traz para a gente de potencial? Pensa agora que você tem 4 moedas. 4 moedinhas que eu estou chamando de clássicas. Moedas clássicas seriam moedas paradas, que você não consegue colocar para girar. O computador clássico, ele só permite que você flipe manualmente a moeda. Você não consegue deixar essa moeda girando. No computador quântico, além de você ter a moeda parada, ou em cara ou em coroa, você também consegue colocar a moeda para girar. Então, o que eu estou chamando aqui de moedinha clássica seriam as moedas paradas. Agora, imagina que você tem 4 moedas clássicas. E você tem uma configuração aqui com essas moedinhas clássicas. A moeda, se ela está em cara, você diz que ela é azul. Se a moeda está em coroa, você diz que ela está em vermelho ou laranja. E para criar todas as possíveis sequências, todas as possíveis configurações de 4 moedas, o que nós temos que fazer? Nós teríamos que utilizar 4 moedas para cada uma dessas configurações, classicamente. Então, nós temos a primeira configuração, que seria cara, 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 cara. A segunda configuração, cara, 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 coroa. A terceira, cara, cara, coroa, cara. E até temos ali a configuração de coroa, 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 por exemplo. Para criar uma configuração dessa, de 4 moedas, eu preciso das 4 moedas. E toda vez que eu crio uma nova configuração, eu destruo a configuração anterior. Esse processo, ele é sequencial. E se nós não temos uma capacidade de armazenamento dessa informação, nós não conseguimos manipular além de 4 moedas por vez. Quanticamente, o que eu tenho de novo? O que o computador quântico me habilita? Imagina que você tem a mesma quantidade de recursos, 4 moedas. Antes você só tinha 4 moedas clássicas e isso te dava direito a criar uma configuração. Agora, com 4 moedas quânticas em superposição, nessa configuração onde você tem agora a moedinha girando, isso te habilita a construir todas as 16 configurações possíveis de 4 moedinhas simultaneamente. E o que isso habilita de novo? Eu vou trazer aqui um pouquinho para o meu mundo, que é o mundo de finanças. Imagina que uma configuração dessa, de 4 moedas aqui, ela está refletindo a escolha de um determinado produto. Então, eu tenho 4 produtos e eu quero identificar qual é a combinação mais vantajosa desses produtos em termos de risco e retorno. Então, eu estou chamando uma configuração dessa de carteira, um portfólio. Classicamente, para que eu avalie todas essas possibilidades, eu tenho que testar sequencialmente cada uma delas e ir descartando. A primeira configuração, ela é boa. Eu não tenho com que comparar, não sei se ela é boa ou ruim, eu fico com ela.
Na segunda configuração eu testo. Ela é melhor do que a minha primeira configuração? Se sim, eu descarto a primeira e fico com a segunda. Pego a terceira, é melhor do que a que eu estou segurando? E eu vou fazendo esse teste sequencial até no final ficar com uma dessas configurações. Quanticamente, eu não preciso testar isso sequencialmente. Eu testo isso em paralelo. A computação quântica, ela tem um paralelismo nativo. E eu consigo avaliar todas essas combinações e configurações simultaneamente. Mas parece besteira estar falando aqui dessas quantidades de 4 moedinhas. Traz para mim um número real do que a computação quântica vai habilitar. Com 300 qubits, que é a unidade básica de informação, em superposição, a quantidade de informações, de configurações que nós conseguimos processar nesse computador é maior do que o número de átomos do universo observável. E não existe nenhum supercomputador hoje capaz de processar essa quantidade de informação. É isso que a computação quântica ela tem um potencial de habilitar. Trabalhar com um poder de processamento massivo, com uma quantidade de dados exponencialmente maior do que o que a gente consegue hoje manipular com os computadores tradicionais. Existem aqui 3 áreas, basicamente, sendo exploradas no que nós chamamos de tecnologias quânticas 2.0. A computação quântica em si, que está associada aqui à criação desses hardwares e softwares para desenvolver aqui soluções para problemas complexos. A parte de sensores quânticos aqui, que vai ter uma aplicação ali muito forte na área de, provavelmente, agro, dado a sensibilidade desses sistemas quânticos ali a pequenas variações até imperceptíveis pelos sensores atuais. E a parte de comunicação quântica, que é a parte que vai nos permitir criar o que nós chamamos da futura internet quântica. É um meio que você vai ter para se comunicar, que garante a proteção dos dados que navegarem por meio desses canais quânticos de comunicação. Seriam canais ali impossíveis de serem hackeados sem serem detectados. Hoje nós temos aqui cerca de 400 empresas e startups oferecendo produtos e serviços aqui nessa fase inicial da exploração quântica. Quais são as áreas potenciais que a computação quântica ela vai poder aqui atuar e trazer potenciais melhorias? Na área de simulação, descobertas de novos medicamentos, dinâmica de fluidos, simulação aqui de variações do mercado. Na parte de otimização, cases como logística, otimização de portfólio, otimização de rotas. Na parte de machine learning, na questão ali de cases de lavagem de dinheiro, detecção de fraude, veículos autônomos, enfim, existe uma infinidade de possibilidades. E segundo aqui a pesquisa que saiu na Boston Consulting Group em 2023, cada um desses casos de uso poderia ter um potencial aqui de agregar um valor de cerca de 10 a 100 bilhões de dólares cada um deles, tá? Então, são centenas de casos de uso aqui mapeados com alto potencial de impacto aqui para os negócios. Hoje, os investimentos em computação quântica ao redor do mundo, eles estão ali quase 40 bilhões. Então, as empresas têm aumentado gradativamente esse investimento aí, porque querem estar preparadas para essa transformação da tecnologia aí com a chegada da computação quântica. Bem, chego agora aqui para contar um pouquinho da história e da trajetória do Itaú nessa nova jornada aqui de exploração da tecnologia quântica. Começamos ali em 2019, olhando para o mercado, fazendo benchmark com Big Techs, bancos, startups, universidades. Em 2020, começamos a montar um grupo ali, mapear pessoas interessadas, com conhecimento multidisciplinar e interdisciplinar, e começar a mapear as oportunidades que nós poderíamos ter dentro da instituição ali de explorar a computação quântica. Em 2022, a gente já tinha realizado ali algumas POCs na parte de Quantum Machine Learning, otimização
e na parte de simulações de Monte Carlo. Começamos um processo ali de educar a instituição sobre a tecnologia, e hoje nós temos mais de 400 pessoas ali envolvidas nesse processo de disseminação de conhecimento. Em 2023, nós já tínhamos ali mais de 6 casos de uso explorados, e nós começamos ali a trabalhar muito forte também fora do Itaú, para movimentar o ecossistema ali de computação quântica no Brasil, fomentando e auxiliando o desenvolvimento desse ecossistema. E foi aí que nós lançamos o primeiro hackathon de computação quântica, que nós chamamos de Batalha de Quantum, aberto ali para pessoas do Brasil inteiro, em particular universitários ali que tinham interesse em desenvolver uma solução, um desafio de computação quântica aplicado a finanças. Bem, quais são os principais desafios hoje que a tecnologia quântica ela traz para dentro aqui de uma empresa que se propõe a pesquisar e desenvolver aqui soluções com essa tecnologia? Nós temos aqui mapeados 3 grandes desafios. O primeiro desafio é hardware. Por que hardware? Computadores quânticos já existem, Samurai? Sim, eles já existem. Nós temos várias empresas aí que já possuem computadores quânticos, inclusive ofertam ali serviços tanto para experimentação como para realização de POCs. E por que o hardware é uma limitação? Porque eles são hardwares que não têm qualidade ainda para resolver problemas comercialmente relevantes. Estamos na fase ainda de aguardar a maturidade desses hardwares para que possamos utilizá-los de maneira produtiva. Então, esse é um desafio aqui a ser vencido. Estamos acompanhando o desenvolvimento. Não existe uma arquitetura de hardware vencedora. Existem várias propostas de computadores quânticos diferentes. A IBM tem uma proposta, Google tem outra proposta. São inúmeras propostas diferentes e nós não sabemos qual vai ser a arquitetura vencedora, ou até mesmo se teremos uma arquitetura vencedora, ou se teremos diversos tipos de computadores quânticos apropriados ali para problemas diferentes. Então, hardware é um desafio, mas isso não é um impeditivo para a experimentação. Porque a computação quântica em si, ela não está no hardware, está na maneira diferente de pensar e construir a solução do problema. O hardware é só a parte onde nós executamos essa solução. E por que isso é tão relevante? Porque existem alguns mitos, né, que as pessoas pensam a respeito da computação quântica, como se o grande limitador da computação quântica é o fato de eu não conseguir utilizar ainda o hardware de maneira produtiva, de maneira comercialmente relevante. Mas não é esse o conhecimento que você precisa ter para explorar a computação quântica. Você precisa ter o conhecimento de como formular o problema de maneira que o computador quântico ele possa ser eficiente para resolvê-lo. E aí nós temos esse segundo desafio, que são os problemas quânticos. O computador quântico vai ser a máquina. Como hoje nós temos aí na cloud, pouco importa qual máquina a gente está utilizando. Nós escrevemos a solução via linhas de códigos e mandamos essa instrução para uma máquina resolver o problema, processar aquela solução. Mas qual é a máquina que está por trás, não importa. O computador quântico ele vai ser uma máquina a mais. Nós hoje temos GPU, CPU e nós teremos no futuro a QPU, a QPU, essas unidades de processamentos quânticos. E por que os problemas quânticos, esse segundo desafio aqui é um desafio? Os computadores quânticos, quando eles foram pensados lá atrás, eles não foram pensados para resolver qualquer problema. Eles foram pensados para resolver problemas da natureza. Porque a natureza, na sua essência, ela é quântica. Porque o que nós vemos aqui é a emergência de um comportamento que acontece lá no nível atômico. Então, os computadores quânticos foram pensados para resolver esses problemas. O que nós estamos tentando fazer hoje? Converter um problema que não é quântico,
um problema que não é de origem natural para um problema quântico e utilizar essas máquinas aqui, o poder de processamento que elas têm para oferecer. Então, escrever o problema que não é nativamente quântico para um problema quântico, isso é um desafio. Por exemplo, otimização de portfólio não é um problema quântico, mas existem maneiras de converter esse problema em uma maneira que o computador quântico ele consiga resolver de maneira mais eficiente. Tá? E o terceiro desafio aqui são os profissionais. Temos uma deficiência ainda em relação a esse conhecimento, então formar profissionais nessa área é um desafio. Encontrar profissionais com habilidades para conseguir tirar daquele conhecimento acadêmico, teórico, para um mundo ali corporativo, é um grande desafio e que já temos visto aqui alguns movimentos, algumas escolas, algumas instituições começando a trabalhar preocupados com essa formação. Bem, como que a gente vem explorando aqui computação quântica no contexto do Itaú? Nós temos 3 grandes pilares aqui que nós olhamos para a computação quântica: otimização, simulações gerais ali de Monte Carlo e machine learning. Como que a gente atua? Nós identificamos o problema, o nosso foco é o problema, e a pergunta final que nós queremos responder é: teremos ou não teremos benefício de utilizar a computação quântica aqui nesse contexto? Então, a gente tenta melhorar o benchmark dessa solução, escrevemos a abordagem quântica para esse problema e aí tentamos responder essa pergunta. Sempre levando em consideração o investimento versus o impacto que essa solução vai trazer. Se nós temos já alguns algoritmos, algumas propostas ali conhecidas para poder embasar essa pesquisa. Se os computadores quânticos realmente serão necessários, ou se o que nós já temos de recurso de tecnologia clássica ali, né, e high performance computing, se eles resolverão o problema sem a necessidade da computação quântica, quando que essa solução ela vai poder ser utilizada de maneira produtiva e quais as parcerias que nós vamos estabelecer ao longo do caminho. Aqui tem uma lista dos cases, né, que nós exploramos. Nós temos aqui a parte de precificação de derivativos, que nós entendemos que precisamos explorar muito mais, ainda é um problema desafiador para o status atual de desenvolvimento da tecnologia. Temos alguns cases aqui em exploração, mas com um grande potencial aqui identificado, que é de otimização de portfólio e de arbitragem de moeda, por exemplo. Entendemos aqui que tiveram cases que, naquele momento, para aquela abordagem, a solução quântica não era a melhor possível, que foi no caso aqui de redução de alocação de capital, e 2 cases aqui que nos renderam, inclusive, artigos científicos. O primeiro artigo científico aqui do Itaú em computação quântica, publicado em uma revista internacional, que foram os cases aqui de evasão de clientes e avaliação de risco de crédito. E aí eu vou trazer um pouquinho de qual foi o benefício desses 2 cases, tá? No primeiro case aqui, quais os clientes mais propensos a evadir nos próximos 3 meses, então é um case aqui de retenção de clientes. Nós tínhamos um modelo de machine learning que já estava sendo utilizado em produção, e o nosso objetivo aqui era identificar se a computação quântica ou técnicas inspiradas na computação quântica poderiam melhorar essa solução. E nós aqui encontramos um modelo novo, que nós chamamos de DPP Randall Forest. Randall Forest era o modelo base de machine learning que estava sendo utilizado nessa solução, e DPP foi um ingrediente novo que nós acrescentamos nesse modelo, dado o potencial ali de solução da computação quântica. E DPP significa Determinantal Point Processing. E o que isso faz? Todo modelo de machine learning, a base para o sucesso desse modelo é a qualidade dos dados. Se eu consigo diversificar bem os meus dados de treinamento, o meu modelo ele vai generalizar melhor e ele vai ter uma capacidade de identificar, prever melhor modelos que ele
exemplos que ele não tinha visto anteriormente, né? Então, chega um cliente lá, eu tenho uma base de clientes, se eu colocar clientes muito semelhantes no treinamento do meu modelo, ele não vai aprender sobre novos perfis. Então, o que a gente precisa fazer? Diversificar esses dados, ter uma base de clientes bem diversa, para que o modelo seja treinado nesse espaço de diversidade, ele consiga generalizar para novos exemplos. E isso é custoso de fazer. E nós identificamos que, incluindo essa técnica DPP, nós conseguiríamos trazer essa diversificação melhor nos dados. E nós melhoramos, inclusive, com essa inclusão dessa técnica, a identificação de 2% a mais aqui das tentativas de saques. E ainda identificamos que o computador quântico resolveria esse problema muito mais rápido na fase de treinamento ali do que o modelo clássico que estava sendo implementado. Se nós precisássemos ali de 1 milhão de operações no modelo clássico, na etapa de treinamento, para resolver o treinamento ali do modelo, quando a gente faz isso no computador quântico, esse 1 milhão cairia apenas para 100 operações quânticas. O segundo modelo aqui foi um modelo de propensão de crédito para pequenas e médias empresas. E nós utilizamos aqui técnicas de redes neurais quânticas e nós percebemos aqui também que nós conseguimos aumentar a nossa métrica de sucesso ali, que era o Gini Score. A computação quântica, ela não foi utilizada na sua essência aqui. Nós simulamos esse comportamento utilizando computadores tradicionais. Mas, com os computadores quânticos, nós conseguimos provar que esse speed-up aqui, ou essas melhorias, elas seriam identificadas, tá? Bem, e como que a computação quântica aqui, ela vai ajudar, ou ela poderá ajudar aqui nas estratégias de e-commerce. Um primeiro potencial aqui da computação quântica nesse contexto seria na recomendação de produtos e estratégias de marketing de vendas. Existem vários artigos científicos e várias propostas mostrando algoritmos de recomendação com base na computação quântica que foram aprimorados comparados aos algoritmos tradicionais, e isso poderia potencializar bastante esses sistemas de recomendação aqui, essas estratégias de recomendação. O segundo é a otimização de logística. Otimização é um tema extremamente complexo de maneira geral. E uma das coisas que a computação quântica ela se propõe a fazer bem é ter um espaço de busca exponencialmente maior e trabalhar com todo esse espaço de maneira paralela. Imagine você agora resolver um problema de logística dentro de um computador onde você tem um espaço exponencialmente maior para explorar todas as possibilidades de caminho. Então, a computação quântica ela também traz um tremendo de um potencial aqui para a exploração aqui de rotas de entrega, quantidade de carga, cobertura de centros de distribuição, enfim, tem várias possibilidades aqui a serem exploradas. Uma terceira possibilidade aqui é a clusterização de perfis de clientes. A computação quântica, ela tem sido estudada não apenas de maneira isolada, o que ela pode agregar e como que os modelos podem ser trabalhados utilizando a computação quântica, mas também de maneira híbrida. O que isso significa? Parte da minha solução eu resolvo utilizando o que eu já tenho de tecnologia clássica, e parte da minha solução, aquilo que é complexo demais para ser resolvido nos computadores atuais, eu resolvo no computador quântico. E algo super interessante nisso é que tem um artigo recente aí, bastante promissor, mostrando que essas técnicas que parte foram utilizadas no computador clássico e partes foram utilizadas ali no computador quântico, mostraram resultados melhores do que as melhores técnicas que são utilizadas tradicionalmente em cases de clusterização, em cases de detecção de fraude, por exemplo. E o último ponto aqui, que também é super relevante, é a utilização aqui dessas tecnologias na segurança de comunicação e criptografia dos dados. Bem, é um potencial bastante grande.
Tem empresas que já estão explorando isso de maneira proativa, principalmente fora do Brasil. Eu acho que a gente tem um espaço aqui bastante promissor no Brasil para buscar essas oportunidades, identificar o potencial dessa tecnologia. Convido vocês a explorarem um pouquinho mais desse universo da computação quântica e entenderem aqui o potencial que ela pode trazer para o e-commerce. E termino aqui mostrando um pouquinho do nosso paper para aqueles que tiverem interesse, aqueles que tiverem um pouquinho mais de vontade de entender tecnicamente, ou mesmo sobre uma perspectiva mais científica aqui, sobre o case que nós comentamos ali de retenção de clientes e propensão ali para novas e médias, pequenas e médias empresas. Esse artigo, ele é público. Está numa revista aqui internacional, mas ele é público, vocês podem ter acesso, baixar e ler. E me coloco à disposição aqui para perguntas, dúvidas, tanto no final aqui do evento, como também posteriormente, via LinkedIn ou e-mail. Tá? Obrigada mais uma vez e espero que vocês explorem esse futuro quântico. Obrigada. Obrigado, Samurai. Bom, tem 1 milhão de perguntas para fazer, tá? Vamos lá. Samurai, você comentou que hoje, né, o desenvolvimento de hardware ainda não chegou numa arquitetura, ou que talvez nem tenha uma única arquitetura vencedora, né, mas que possam ter várias arquiteturas. A gente sabe em tecnologia, né, que a gente tem desenvolvimento de hardware, depois a gente tem toda a construção de software para fazer esse hardware trabalhar, depois a gente tem toda a construção de aplicação para trabalhar em cima desse software, para falar com o hardware e a gente poder trabalhar os casos de uso. E ao mesmo tempo você comentou que o próprio Itaú e outras empresas já estão procurando casos de uso e tentando aplicar no dia a dia. Então, eu queria um pouquinho, eu sei que é um pouco de futurologia, mas até onde a vista alcança hoje, né? Qual que é o tempo que a gente está olhando para frente para talvez uma construção de hardware já mais ou menos aplicável para uso, né? E quanto que em paralelo as empresas estão correndo para realmente começar a utilizar a computação quântica nesses casos de uso? Qual que é o tempo para começar? Não estou nem falando de uso geral, estou falando de começo de uso real nas empresas. Excelente pergunta. Eu acho que, por nós não termos tão claramente mapeado esse tempo, que as empresas elas estão correndo para descobrir se o time agora. Então, a expectativa, quando a gente falava de 2 anos atrás, 3 anos atrás, as pessoas falavam, 2025, nós vamos começar a ver as primeiras aplicações da computação quântica em alguns problemas que são mais simples ali do ponto de vista de ter match com a computação quântica. Mas problemas ali mais gerais, eles demorariam mais tempo, que é na casa dos 10 anos ali, para que a gente pudesse estar explorando o seu poder produtivo. Mas o fato é que não existe ganho em explorar só a computação quântica. O que nós descobrimos na nossa jornada é que aprender sobre a computação quântica nos fez olhar para os problemas de maneiras diferentes e encontrar novas soluções que nós não teríamos pensado se nós não tivéssemos olhado sobre esse prisma diferente. Então, tem um ganho gigante em você conseguir trazer algo extremamente inovador, porque você está construindo o problema sob uma perspectiva diferente. Agora, está tendo uma corrida gigante no mundo para que essa utilização, né, desses hardwares quânticos ela seja antecipada utilizando uma versão combinada da tecnologia, que foi o que eu chamei aqui de híbrido, né, o mundo clássico mais o mundo quântico. E existem algumas empresas que são voltadas exclusivamente para a parte de otimização, que essas empresas já estão ofertando, de fato, esse serviço utilizando hardwares clássicos e quânticos de maneira produtiva. Então, existem alguns locais que nós já temos, mas para um problema muito específico, mas de maneira ali mais generalizada, a expectativa ainda vai ser mais para frente. E aí, falando desse uso, né, a gente normalmente em tecnologia, quando a gente acompanha as ondas transformacionais em tecnologia, a gente vê, como está acontecendo com o AI agora, uma forma de entregar isso para as empresas através de serviço, as a service, né? Então, o que quer dizer isso? Você tem uma OpenAI, você tem uma Microsoft, você tem o open source todo trabalhando
com muito investimento para fazer cálculo e processamento e disponibiliza isso como serviço para que você pague poucos dólares para utilizar e ter acesso a essa tecnologia que foi desenvolvida. Você acha que esse provavelmente a primeira forma como as empresas em geral vão poder ter acesso a trabalhar com computação quântica? Excelente pergunta novamente. Eu tenho uma opinião aqui pessoal de que raríssimas serão as empresas, se existirem, que serão proprietárias de um computador quântico. Eu diria que talvez ali mais no nível de governamental, talvez sim por uma estratégia ali, né, do país e tal. Mas olhando de maneira geral para a sociedade, para o que nós temos de oportunidade, eu acho que vai entrar ali meio que uma flagzinha nova, seja na AWS, seja na Azure, de tipo, agora nós temos aqui um novo tipo de hardware que você pode também consumir on demand e utilizar aqui para o processamento. Qual é ainda o desafio dessa etapa? Hoje, por exemplo, na AWS, eles têm lá o Amazon Braket, que é o serviço de Quantum da AWS, e você consegue fazer experimentações, testes com hardwares que não são proprietários deles, são empresas que fornecem esse serviço e disponibilizam via AWS para que os consumidores possam experimentar. O que nós ainda não temos é a interface friendly ali para o usuário, que será que eu tenho uma API aqui super simples de utilizar para mandar essa instrução sem precisar pensar na parte fundamental de construir esse problema? Então, essa interface código ali, que a gente precisa deixar ela muito similar ao que nós temos hoje já em outros serviços, tipo... O prompt do OpenAI, que as pessoas escrevam um prompt, né? Exato. Então, isso aqui eu acho que a gente vai evoluir para esse momento, para que as pessoas que utilizem computação quântica, elas não precisem entender como o computador funciona. Vai ser uma instrução, e aí, esse daqui é mais indicado para o computador quântico, vai e submete lá. Ainda não estamos nessa fase, mas eu acho que vamos caminhar para lá. E eu gostei muito quando você trouxe que tem problemas que não servem para a computação quântica, né, e que o computador tradicional, ou clássico, ele resolve melhor esse tipo de problema. E os exemplos que você trouxe ali para o e-commerce e mesmo lá no Itaú, todos eles são exemplos de um volume muito grande de dados, né, de uma necessidade de computação paralela, né, então para utilizar do poder quântico. E uma coisa que a gente vive no e-commerce e que a gente está tendo a visão para o futuro é a capacidade da gente personalizar em escala. Ou seja, juntar duas coisas que parecem antagônicas, que é eu ser capaz de identificar o que a Samurai como cliente precisa, só que fazer isso para milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, com as suas necessidades. Então, me parecem ser problemáticas quânticas, né? Eu espero que sejam. Eu acho que aqui tem um ponto de... Nós, do mesmo jeito que a tecnologia ela está amadurecendo, ela ainda está se desenvolvendo, para que ela vai ser útil, onde ela realmente vai ser diferencial, nós também estamos descobrindo. Tem coisas que a gente imagina hoje que é o super case da computação quântica no futuro, e no futuro a gente vai descobrir outra coisa que vai dizer aquele case não era um super case. Então, eu acredito que exista potencial para esse tipo de problema. Eu não sei se vai ser o problema mais potencial. E também não sei se será um problema potencial. Eu acho que esse monte de indagação é como a gente está, é o status que a gente está hoje aqui. Porque levar dados não quânticos para dentro do computador quântico também é uma barreira que está sendo trabalhada. Aí a gente está falando de milhões de clientes e uma visão personalizada de cada um deles. Talvez a computação quântica pudesse acelerar todo esse cálculo, mas eu tenho que ter uma maneira eficiente de colocar esses dados lá. Porque o dado, na natureza dele, não necessariamente é quântico. Não, né? É quântico, exatamente. Então, e aí entrando um pouco a temática que a gente mais tem conversado no evento é sobre os impactos de AI, de Generative AI. Eu sei que você, no centro de estudo, vocês trabalham também com a parte de inteligência artificial. E uma das coisas que a gente tem percebido
do lado da inteligência artificial clássica, no e-commerce, né, e no varejo como um todo, é a capacidade de automatizar muitas das coisas que a gente tem de dados históricos, né, e trazer inferências em cima desses dados e ações efetivas para o usuário. E na Generative AI a gente tem visto a capacidade também de processamento paralelo, que os GPUs ajudam a gente a trabalhar, e o surgimento de agentes ou copilotos, como a gente tem chamado, para ajudar em pequenas etapas de uma tarefa mais complexa, né? Tem alguma coisa que você enxerga na evolução dessa inteligência artificial que conecta com o mundo quântico nesse conceito de auxílio, exponencialidade, para ajudar o ser humano numa atividade, né? A pessoa que está trabalhando numa atividade, ou ainda a gente está muito nessa de, como você estava mostrando, joga um problema, resolva esse problema e veja o resultado. Como que você... Legal. O que a gente tem certeza é que a gente tem o espaço dentro do universo desse mundo quântico, aí, dessas tecnologias, que é exponencialmente maior do que o que a gente consegue comportar classicamente. O que isso poderia habilitar se a gente vence aquela etapa que eu comentei de levar os dados para dentro do computador quântico? Poderíamos ter um speed-up de treinamento, por exemplo, dessas LLMs, que requer um volume absurdamente grande de dados, um recurso gigante aqui das máquinas clássicas, mas que no computador quântico a gente teria menos recurso computacional sendo utilizado, porque a gente tem nativamente um espaço exponencialmente maior para trabalhar e processar esses dados. Então, eu acredito que tem um impacto, não na visão cliente final, não na visão ali interface, mas na visão processamento, processar essa quantidade de informação. Construção dos modelos propriamente dita. Eu acredito que pode ser bastante acelerado ali pela chegada. No dia 30, né, a gente teve uma masterclass com o professor Nicoleles, né? E o professor Nicoleles, uma das coisas que ele trouxe... foi até um dos capítulos de um livro da Kate Crawford, que é uma pesquisadora da Microsoft de inteligência artificial, chama Atlas AI, esse livro. Ela fala num dos capítulos sobre o quanto de recursos a gente está consumindo, né, recursos naturais, né, a energia, a água para esfriar os data centers maiores. Então é isso que você está comentando. Talvez computação quântica ela possa ajudar a gente com menos recurso, com menos necessidade de computacional, atingir esses mesmos resultados, né? Inclusive tem estudos ali sobre isso, mostrando, apesar de os computadores quânticos, não foi algo que eu comentei aqui por uma questão de tempo, mas os computadores quânticos, a maioria deles, eles precisam trabalhar dentro de uma geladeira, onde nós temos ali uma temperatura que tem que ser próxima do 0 Kelvin. Para quem não sabe o que é o 0 Kelvin, ou não lembra ali do tempo de escola, o 0 Kelvin é onde o movimento cessa. Em todos os níveis ali atômicos sempre tem movimento. Se tem movimento é porque tem energia, se tem energia é porque eu tenho uma temperatura ali acima do 0 Kelvin. E os computadores quânticos, eles precisam trabalhar nessa escala, porque eles são muito sensíveis. E aí a grande pergunta é, então dado que a gente precisa dessa geladeira gigante, será que o consumo de energia vai ser absurdo? E alguns estudos ali demonstraram que não, que a gente vai ter benefício em relação a consumo energético, mas é algo que a gente não consegue assim falar de maneira categórica. Isso agora, né? A gente precisa ainda olhar um pouco mais para frente. E aí eu queria entrar na parte de pessoas, né? Você colocou ali um comentário muito interessante sobre a formação de pessoas com conhecimento científico que consigam transacionar para o mundo corporativo, né? E já pela sua feição eu vejo que isso é um desafio, né? Você consegue contar um pouco sobre esse desafio aqui no Brasil, principalmente, né? Porque a gente traz, você tem doutorado, faz pesquisa científica, a Cláudia, a gente trouxe aqui também, é doutora, a gente sempre tenta trazer pessoas que estão fazendo essa transição e principalmente na aplicação de métodos científicos na tradução do dia a dia. Me conta um pouquinho sobre esse desafio, se você tem alguma sugestão, alguma ideia para as empresas, né, que às vezes tentam acessar a universidade, tentam acessar o mundo científico e encontram também algumas barreiras. Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre trago é estreitar o relacionamento empresas-universidades.
eu vivi muito tempo, grande parte aqui da minha vida, numa visão completamente acadêmica, né? Eu passei mais de 10 anos ali trabalhando só com pesquisa na universidade, fiz a transição para o Itaú, tem um pouco mais de 3 anos aqui, vai fazer 4 anos no início do ano que vem. E o grande desafio, quando eu fiz essa transição, é que o linguajar já é diferente, né? Do mundo acadêmico, do mundo corporativo. E se a gente tivesse aproximação de interesses, por interesses, eu acho que facilitaria muito essas transições de pessoas que têm interesse em trazer esse conhecimento e agregar em problemas reais. Eu sempre falo ali que o Itaú hoje é o meu laboratório, temos inúmeros problemas reais, dados para trabalhar, e dá para explorar uma infinidade de possibilidades, mas sempre com foco no problema. Qual é o grande desafio quando a gente olha para a academia de maneira isolada? Está se trabalhando ali com problemas, às vezes teóricos demais, no nível ali muito fundamental, e a gente não consegue ter visibilidade de aplicabilidade direta nas empresas. Por quê? Porque os problemas e as demandas, às vezes, das empresas não chegam nessas universidades. Então, estreitar esse relacionamento é fundamental para a gente formar pesquisadores com esse olhar ali de resolver problemas de maneira aplicada. Muita empresa, às vezes, fala que tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, e, na verdade, tem área de desenvolvimento, né? Pesquisa é uma outra ciência bem diferente. Para quem está estudando e está nessa carreira de publicação científica, mestrado, doutorado, e tem essa vontade de fazer esse salto, você que fez esse salto, alguma dica, alguma sugestão para essas pessoas no nível pessoal? Perfeito. Primeiro, o que eu digo é: se arrisque, conheça. É muito importante se permitir experimentar algo novo. Eu tinha um objetivo, meu objetivo, eu estava até compartilhando aqui com a Raia aqui nos bastidores, sempre foi muito acadêmico, mas eu me permiti experimentar algo diferente, eu me apaixonei por isso. E hoje eu não me vejo voltando e trabalhando apenas daquela maneira ali. Então, o primeiro é: se permita conhecer, seja curioso. E nas empresas, nas corporações, existem muitos problemas desafiadores. E eu diria que até mais desafiadores do que alguns problemas da ciência. Então, se você gosta de resolver problemas reais, eu acho que essa transição ela é excelente e ela vai ser uma transformação na sua carreira, tá? Samurai, muito obrigado. Pessoal, salva de palmas. Samurai vai ficar aqui um pouquinho com a gente. Quem tiver pergunta, dúvida, ela pode atender vocês. Samurai, obrigado, viu?